Olá, eu sou a Eline Passeri. E eu sou a Evandra Passeri. Nós somos do Conecta Líder. O tema de hoje é a importância do conflito. Então, hoje a Eline vai falar pra gente o que é o conflito, o conceito do conflito e as formas de lidar com os conflitos. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse o nosso site, lá tem todos os conteúdos no único lugar. É isso aí. Bom, Eline, então vamos lá. O que é um conflito? O conflito, a gente pode dizer que é um desacordo entre as pessoas, entre as partes, por conta de incompatibilidade de crenças, valores, necessidades, desejos. Enfim, existe uma incompatibilidade entre as partes por conta de uma necessidade ou qualquer coisa nesse sentido. Então, todos nós temos conflitos, O conflito, ele faz parte da nossa vida, ele é inevitável. Por quê, Porque cada um tem a sua maneira de ver, cada um tem a sua crença, cada um tem o seu desejo, a sua ambição. E quando a gente se coloca numa sociedade, a gente precisa ter os conflitos para a gente poder chegar num acordo. Então, essas divergências, elas vão entrar em conflito porque cada um é um. Assista o meu vídeo falando sobre cada ser humano é único. Eu trago bastante esse conceito aqui. Então, você está falando pra gente que para ter um conflito, para que haja um conflito, tem que existir necessidades que não estejam satisfeitas, é isso? Isso, perfeitamente. Então, no conflito é exatamente isso, Existem necessidades que não são satisfeitas e aí gera essa incompatibilidade. Lembrando que o conflito, ele não é simplesmente naquilo que está aparente. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo, como eu disse, ele tem suas emoções, Ele tem os seus sentimentos, a sua maneira de ver a vida, Tem as suas próprias percepções e tudo isso é trazido no momento do conflito. Apesar de não estar aparente, tudo isso vem junto, inclusive até o humor da pessoa, O humor, a forma como ela está naquele momento. Então, não fica aparente quais são as reais necessidades implícitas ali naquele conflito. Então, isso influencia. Exato. Então, é super importante a gente entender que além do que está sendo aparente ali naquele momento do conflito, existe toda a história, das partes envolvidas que também são trazidas ali naquele momento. E às vezes as necessidades explícitas ali no conflito, na verdade, não significam quais são as reais necessidades implícitas que geraram esse conflito, que geraram essa divergência de necessidades, enfim, essa incompatibilidade. E por que os conflitos são associados a reações mais agressivas? Esse é um ponto muito, muito bacana. A gente acaba associando o conflito muito ao ser agressivo, E, na verdade, existe uma grande diferença entre o conflito, que é o que eu expliquei, que é esta incompatibilidade, com a forma de atuar com relação ao conflito. Então, são duas coisas apartadas. Então, uma é o conflito em si, a outra são as formas de atuação. E aí, falando um pouquinho das formas de atuação, nós temos 4 formas de atuação em cima dos conflitos. Então, nós temos a evitar, a forma de evitar. Então, o ser humano, ele abre mão ali das suas necessidades para que mantenha o status quo, e para que mantenha também a relação. Então, ele evita o conflito. A outra forma que a gente tem é o ceder. Então, o que é o ceder, O ceder é quando a gente tenta chegar ali nas necessidades a serem satisfeitas, porém, a gente não consegue, acaba tendo essa incompatibilidade e aí as pessoas começam a ceder um pouquinho, para poder sair do outro lado, mas sempre tentando ceder mais próximo àquilo que a pessoa tem de real necessidade a ser atendida. Eu tenho também a competição, e aí essa competição é a parte que mais está ligada aqui na nossa sociedade. Então existe
né? Ou é um ou é o outro, é um ganha-perde, né? Então, ou um está certo ou o outro está certo. E aí começa a ter essa competição e dependendo, claro, do momento, do humor, etc., gera o quê? Essa agressividade. Enfim, né? Gera essa forma de lidar com o conflito de uma maneira mais agressiva. E nós temos também a cooperação. Então, o que é a cooperação? É quando as partes ali do conflito, elas entendem quais são as reais necessidades, né, de cada um e tentam cooperar para chegar na melhor solução possível em que todas as necessidades elas sejam atingidas, né? Então, na cooperação, as pessoas elas tentam dar o seu melhor para resolver o conflito, buscando a resolver a necessidade de todos. Então, todos cooperam para buscar uma solução. Então, essa última forma é a mais ideal de lidar com o conflito. Exatamente. Legal. Então, quando a gente fala de conflito, né, esse medo que a gente tem, né, essa associação que a gente faz, é muito importante que a gente entenda que o conflito é um impasse e a forma de reação do conflito a gente tem 4, né? Não N, a gente tem 4 formas. E aí a ideia é o que? A gente tentar entender o indivíduo, tentar entender quais são as reais necessidades envolvidas ali naquele conflito e buscar o que? Uma cooperação para que isso consiga ser resolvido da melhor maneira possível, sem a agressividade, enfim, né? Tudo isso que a gente já conhece bastante. Legal. Tem um exemplo pra gente? Ah, tenho sim. Vamos lá. Boa, então eu vou falar um pouquinho de um relacionamento, né? Como todo relacionamento, tem conflitos, faz parte. Claro. Então, eu tinha um relacionamento em que nós estávamos tendo muito conflito, né? Conflitos, e as formas de reação eram muito com relação à competitividade, então um competia com o outro, e aí acabava que a gente não conseguia chegar numa solução que fosse boa para os dois, né? Certo. E aí, o que a gente fez? A gente entendeu um pouquinho, conversou um pouquinho e a gente pediu uma mediação, né? Então, a gente entrou com uma mediação ali, uma pessoa para mediar, e aí essa pessoa fez a gente entender quais eram as reais necessidades implícitas naqueles conflitos que a gente estava tendo, e assim a gente conseguiu entender o que cada um poderia dar de si para cooperar e tentar resolver o conflito ali da melhor forma possível, né? Para a gente sair do outro lado com um relacionamento muito mais estável. E foi super bacana, né? Porque a gente conseguiu mesmo superar e aí a gente continuou aí por um bom tempo juntos. Ah, legal. Então, o que eu quero trazer aqui nesse conceito todo e nessas explicações é que o conflito, ele faz parte, ele é inerente à nossa natureza humana e a forma como a gente lida com o conflito depende de cada um. Então, busquem a melhor forma de lidar com o conflito. Tentem entender quais são as reais necessidades implícitas naquele momento do conflito para que você consiga sair do outro lado da melhor forma possível. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, dê um like, ative o sininho. Se você tem um exemplo também de conflito, coloca aqui no chat pra gente como foi a forma como você reagiu com esse conflito para a gente poder discutir. Também nos siga nas nossas redes sociais e acesse a nossa página. Lá tem todos os conteúdos num único lugar. Somos o canal Conecta Líder e queremos que você seja um líder de sucesso. É isso aí, vem com a gente.